Olá, seja bem-vindo ao Papo de Maria. Tá começando mais um Papo de Maria e hoje eu tô com o Irmo Neto aqui do meu lado. Vamos falar um pouquinho sobre hipnose não verbal, né? E sobre a personalidade dos pés, que é bem curioso, né? Você sabe que eu sempre tive uma questão com os pés? Bom, você sabe que eu já te contei. Mas eu não gosto muito dos meus pés. Hoje eu até uso sandálias abertas, mas antes eu não usava. E não podia ver um pé que eu analisava o pé de todo mundo. Então, hoje eu já não fico tão analisando assim os pés das pessoas, porque eu acho que eu aceitei um pouco mais o meu pé. Eu já te mandei uma foto do meu pé, mas eu quero saber da onde surgiu esse trabalho, da onde veio essa curiosidade com os pés também. Então, é engraçado que o fetiche pelos pés, você nasce com ele, né? Você não tem ainda uma pesquisa falando o porquê e qual o percentual de pessoas que nascem com essa observação maior dos pés, né, do que outros. Quem já começa a explicar um pouco isso é o professor Ramachandra, que quando ele vai estudar os membros fantasmas na Índia, né, ele é um neurocientista, e ele descobre que no córtex somatosensorial, que é bem aqui no meio da cabeça, os dedos dos pés e as genitálias estão conectados. Ah, é? É. E aí, onde é aquela divisãozinha aqui, do crânio? Não. Aqui tem uma área do nosso cérebro chamada córtex sensomotor, né? Sensório motor. Então, nessa região, aqui, ele descobriu o quê? Que áreas adjacentes se comunicam. Então, vamos supor, se você perde a visão, os seus neurônios do córtex occipital não vão ficar de férias. Eles vão ser absorvidos pelas áreas adjacentes. Pessoas que têm fetiche pelos pés, essas áreas já nascem mais conectadas. Né? Então ele descobriu que os dedos dos pés e as genitálias estão conectados, como a palma da mão e a bochecha também. A bochecha? Porque assim, as pessoas que tinham... imagina, a pessoa perdeu uma mão numa mina terrestre e ela tem coceira na mão que ela perdeu. Como é que ela desligava aquela coceira? Então o estudo dele foi exatamente nisso. Né, como ajudar essas pessoas que perderam os seus membros e tinham dores fantasmas. E ao pesquisar isso no cérebro, ele mapeou o córtex somatosensorial. E aí ele foi criando uma imagem de que área está ligada a quê. Então o neurônio da área que era adjacente àquela mão está ligado à da bochecha. Então a área da bochecha passou a ter mais neurônio. Só que aqui parece que é a mão, mas que está coçando, na verdade, é a bochecha agora. Entendi. Né? Então basta coçar a bochecha que desaparecia o problema. Então ele começou a trabalhar muito isso e faz várias pesquisas a respeito disso. Então foi o primeiro que explica fisiologicamente o fetiche pelos pés. Que algumas pessoas já nascem. Né? E aí aconteceu o seguinte. Em 99... eu, fuçando na livraria, né, na parte de autoconhecimento, achei um livrinho chamado A Linguagem dos Pés. Tá. Eu catei esse livrinho e falei, olha que legal, né? Levei para casa e o primeiro pé era o meu e comecei a ler o livrinho e batia. Leu o livrinho e batia. Falei, caramba, né? Aí fui estudando aquele livro, né? Absorvi tudo aquilo e comecei ali com as pessoas em minha volta. Deixa eu ver seu pé. Seu pé é assim, seu pé é assado, tal. E começou a dar certo. Só que só tinha esse livrinho, que é bem fininho, com basicamente as informações que estavam ali, não é muita coisa. Ali ele falava dos dedos dos pés e os chakras. Então eu fui estudar chakra. Quando eu fui estudar chakra, eu descobri que chakra tem cor. Então eu fui estudar as cores. Então parti para cromoterapia. Depois eu descobri que os chakras têm sons. Aí fui estudar musicoterapia. Aí, quando eu já estava chegando no limite, eu descobri um negócio chamado Enneagrama, que é uma estrela de 9 pontos e tem 9 virtudes e 9 pecados. E conforme a pessoa que estava dando entrevista falava dos eneatipos, eu vi os pés. Eu falei, é isso. Aí eu juntei o Enneagrama com os pés. Ou seja, é uma criação sua? Não, eu peguei a técnica do Henry e fui aprimorando ela. Tá.
Né? Então eu peguei essa técnica, ela chega no Brasil com esse livro, né, do Henri Somonge e da Margaret Somonge, chamado A Linguagem dos Pés. Tá. E eu peguei tudo isso e fui aprimorar. Eu queria saber mais, eu queria ter mais assertividade naquilo. Então eu descobri que os pés, eles eram uma chave que abriam várias fechaduras. E eu fui atrás das fechaduras, que são esses outros estudos. Do Enneagrama, eu passei para a teoria do cérebro trino. Da teoria do cérebro trino, eu fui para a neurociência. Né? Então, quando eu lanço esse livro em 2012, né, que é esse aqui que eu trouxe para vocês verem, Análise da personalidade pelas excelentes ideias, eu chego até neurociência. Aí de 2012 para frente, eu fui aprimorando outras técnicas até chegar na psicanálise de Wilhelm Reich. Né? Por causa das couraças, e eram bem próximas dos chakras, eu consegui aí compreender melhor como eu colocaria os pés dentro da psicanálise. Então hoje, olhando os pés, dá para a gente compreender N fatores, né, do desenvolvimento infantil daquela pessoa. Que interessante. Então, basicamente, foi uma jornada aí de 25 anos, né, aprimorando aquele primeiro livro. E hoje, assim, o índice de acerto numa análise da personalidade pelos pés chega a 90%. E como que é o primeiro atendimento de uma análise dos pés? Então, Porque hoje... uma pessoa procura... Então, vamos lá. Hoje não tem mais o atendimento da análise dos pés. Tá. Então, o que aconteceu? Em 2016, eu comecei a trabalhar com a hipnose não verbal. Por quê? Eu li os pés das pessoas, né? A pessoa fala assim, e agora o que eu faço? Agora você procura um psicólogo e fala tudo que eu falei. É mais difícil tá feito, né? E aí aconteceu o quê? A pessoa, Desculpa. óbvio que queria alguma resposta. Então, no começo, eu comecei com Flora de Bach, com a hipnose verbal, né? Então, eu fui tentando achar mecanismos de ajudar aquela pessoa a sair daquele conflito que eu estava vendo nos pés. Tá. Em 2016, eu vou fazer um curso de hipnose não verbal, né? E aí eu me apaixonei pela hipnose não verbal. Então, eu passei o ano de 2016... Os 3 cursos que essa pessoa veio dar em São Paulo, eu só não vou falar o nome dele, deveria. É um professor meu, admiro demais, né? Mas eu não vou falar o nome dele hoje. Tá. Esse professor, ele deu 3 cursos em São Paulo, eu vim fazer os 3. No outro ano ele deu 2, eu fiz os 2. E no outro ano ele fez mais um, porque ele falou que tinha mudado, ele só colocou slide. E eu achei que tinha mudado alguma coisa, não. Ele só colocou slide do que ele falava. Né? Mas tudo bem. Então eu fiz 6 vezes o curso dele. O mesmo curso. O mesmo curso, 6 vezes. Por quê? Os fenômenos eram os mesmos, com pessoas diferentes. Então aquilo me gerou muito conhecimento. Entendi. Eu estava na busca de conhecimento e eu sou autodidata. Então eu precisava o quê? Ver, compreender, deixar comigo, mas eu quero ver. Eu quero estar ali, eu quero vivenciar aquilo, eu quero saber como são os fenômenos. Depois eu vou estudar esses fenômenos, depois eu vou destrinchar, eu vou achar o porquê, como, quando, mas agora eu quero ver. Então passei esse período todo aprimorando isso. Dali para frente, eu fiz um curso em 2019 e 2019 e 2021. Mas daí de indução não verbal. Com um italiano, professor italiano. E aí, eu cheguei e falei, olha, já da hipnose não verbal, agora preciso aprimorar os porquês. Que aí entra a psicanálise e a neurociência do apego. Que resulta em 2023 no lançamento do meu livro O Poder do Processo Cartático, do e-book, que está na página do Instagram. Eu vi que você está dando... E agora vai ter um workshop sobre o poder do processo cartático. Né? O que é a catarse? Catarse são esses movimentos involuntários que surgem no seu corpo em respostas às pressões ou à parte do afrouxamento que existe. E no caso, eles... Catarses. Eles... Essas catarses, elas são uma maneira do seu corpo te levar à homeostase. Então, o que é isso, homeostase? É o equilíbrio. A voltar a funcionar como deveria ser. Reich fala o quê? Um organismo vivo, saudável, ele pulsa.
Então ele tem um processo de contração e expansão. Tá. No universo, tudo pulsa. Nosso planeta Terra pulsa. Nossos chakras. Tudo. Tudo que está vivo pulsa. Quando você tem uma couraça muscular, esse pulsar não acontece mais. Ele fica impedido. E aí geram as doenças, as neuroses e tudo mais. Então, a ideia é, durante o processo cartático, romper ou afrouxar essas couraças para que volte a ter pulsações. E aí sim a pessoa consiga restaurar o autoequilíbrio. E isso acontece por dias ou é só naquele momento da hipnose? Naquele momento, acontece com mais intensidade. E depois ela vai conseguindo trabalhar isso. Por quê? É uma ferramenta dela. Por que é um tratamento um pouco mais caro? Porque não é um tratamento onde você vai depender de mim. Não. Quem tem o dom é você. Quem tem aquele grau hipnótico é você. Eu tenho técnica. A partir do momento que você compreendeu isso e aplicou a técnica, você sabe usar isso em você mesma. Então uma pessoa pode fazer hipnose para si própria. Sim, auto-hipnose. Que seria mais ou menos, para você compreender, quando uma pessoa vai incorporar. Ela tem sintomas da incorporação. A boca fica seca, às vezes a mão e pé começa a ficar mais gelado, a vista começa a ficar mais diferente. Ela sabe que ela tem um processo ali, que está correndo um processo que vai acontecer a incorporação. A hipnose é a mesma coisa. E você consegue identificar quando a pessoa está incorporada? Você? Sim. Vou te levar em alguns terreiros. É assim, ó. Vamos lá. O transe hipnótico, ele tem uma sintomologia, ou seja, ele tem sintomas. Primeiro sintoma, o olho começa a bater dentro da pálpebra sem a pessoa controlar. Segundo, mãos e pés começam a ficar gelados, intestino, coração e rosto mais quente. Terceiro, a respiração desce para a barriga, fica aquela respiraçãozinha diafragmática igual de bebê. Então, quando você vê um bebê dormindo, ele só mexe a barriguinha. Você vê a pessoa em transe, ela também só mexe a barriguinha. E aí vão surgindo outros sintomas. Então, você sabe que a pessoa está em transe por causa dos sintomas que o corpo está mostrando para você. A veia jugular aqui começa a ficar bem forte, bem saltada, e ela não tem pulso. Se você pegar uma pessoa incorporada, ela também não tem pulso e aqui a veia dela está bem cheia. Bem saltada. Interessante. São sintomas que você consegue perceber no corpo da pessoa que tem esse grau hipnótico mais alto. E aí, o que acontece? Por que as pessoas falam, por exemplo, da hipnose ligada à religião? Assim, os vídeos que eu coloco que dão mais polêmica são esses. Porque o transe hipnótico está na base do processo de religiosidade. Ou seja, ninguém consegue acessar o divino se não está num estado alterado de consciência. Baixo ou alto, mas tem que estar nesse estado, que é contemplativo. Então, quando você entra nesse estado contemplativo, e, por exemplo, uma pessoa que tem um grau hipnótico mais alto, quando ela acessa esse estado alterado, ela pode começar a se bater. Porque ela está sentindo. Ela está assim, e o corpo começa a se manifestar. Ela começa a ter essas exclusões cartáticas. E o corpo começa a se manifestar. Dependendo do contexto que ela está, vai ser direcionado o porquê daquilo. Mas você não verbaliza, mas a pessoa verbaliza? Tem pessoas que durante o transe, se elas têm problema de fala, por exemplo, ela tem uma trava na região da boca. Ela não podia gritar, ela não podia falar. Durante o transe, eu vou incentivando, fazendo ela... Chega uma hora que ela solta, vem uns berrão, entendeu? Vem uns berros bem doidos. Que medo. Dá medo mesmo. Por isso que eu falei que é um processo que não... Assim, eu não gosto de ter controle sobre ele. Deixa vir. E eu vou incentivando. Então, às vezes é o grito que a pessoa nunca deu e precisa, né? Exato. Às vezes vem tosses. Tem pessoa que não consegue gritar no começo, mas ela tosse absurdamente. Tem pessoa que tem ânsia de vômito. Porque ela quer gritar e trava. Ela quer gritar... Porque você não perde o controle. Você tem hipersensibilidade e hipercontrole.
Então, quando é muito difícil, a pessoa não consegue pôr para fora no primeiro momento. Então, quando eu peguei e comecei a utilizar a hipnose não verbal junto com a técnica da personagem pelos pés, e assim, eu comecei a descobrir muita coisa, né? Conversando com as pessoas, que nem uma vez fazendo uma live com o Cobbs, o Alex Cobbs, ele vira e fala assim, mas o que você faz com os pés é uma anamnese não verbal. Que a pessoa chega, tira os sapatos e começa a falar. A pessoa não falou nada. Então é uma anamnese não verbal e você ainda trabalha com a hipnose não verbal. Eu falei, exato. Sabe, aí começa a cair as fichas, eu falo assim, realmente eu faço uma anamnese não verbal, né? Ou seja, o que é uma anamnese? Eu faço uma leitura, um diagnóstico não verbal daquela pessoa. Ela não precisou falar nada. E assim, o que eu vejo nos pés, eu consigo ver no corpo. Não só nos pés, pelo visto. Não. Você tem um olhar hoje, acho que... que você vai desenvolvendo o tato, né? Que a gente chama essa sensibilidade terapêutica. Mas é assim, hoje, olhando os pés, por exemplo, dedos torcidos. Sim. Dedos virados, dedos com calo, dedão com unha encravada, joanete. Tudo isso mostra conflitos severos. Que também não estão só no pé. Se você olhar o corpo da pessoa, vai ter áreas daquele corpo que estão totalmente deformadas. Só que a pessoa não percebe. Aquela pessoa que às vezes tem que nem o dedo em forma de garra, geralmente a pessoa fica com o peito enfiado para dentro. Aquela pessoa que fala com você mais com o peito enfiado para dentro. Sim. Porque ela não tem essa força desse chakra. Do cardíaco. Então ela tem que trabalhar durante o transe o oposto. Então eu enfio a mão por trás e vou forçando e abrindo essa parte. E aí vem toda a parte... Usa também reiki? Não. Não? É muito interessante você falar sobre reiki. Reich, quando ele começa a psicanálise, ele lança em 1922 a função do orgasmo. Então ele pega a teoria de Freud, a libido, leva para dentro do manicômio e começa a trabalhar. E começa a ter cura. No manicômio? No manicômio. Ah, que legal, não sabia. Então ele começa a ensinar histéricas a se darem prazer. Né? E aí elas começam a quebrar a histeria. Então Reich foi o primeiro a falar assim, olha, eu descobri o ponto da angústia no corpo humano, é no peito. Então ele falava o seguinte, as histéricas chegavam com problemas todos nessa região. Ou era taquicardia, ou era falta de ar, ou era o que a gente conhece hoje de crise de ansiedade, tudo aqui. Conforme ele conseguia quebrar a repressão sexual, e elas voltavam a sentir a própria libido e voltavam a vivenciar a própria libido, todo o problema desaparecia e ela tinha uma melhora significativa a ponto de ter alta. Você diz porque, assim, no momento, por exemplo, do orgasmo, a pessoa, ela libera... Então, não é o... Uma energia? Libera. Só que não é bem o que as pessoas compreendem. Porque o que Reich descobriu não é questão de ter orgasmo ou não. Tá. A questão é o potencial desse orgasmo. É um orgasminho ou um orgasmaço, você entendeu? Entendi. Porque o que acontece? As repressões levam as pessoas no ato a vivenciarem com culpa. E quanto mais ela vivenciar com culpa, menos prazer ela pode ter. Então é a mesma coisa você tomar um café, acabou, daqui a pouco a cafeína cai e você tem que tomar outro café. Entendeu? Então, às vezes, o ato gera mais angústia do que prazer. Porque tem a culpa. Então, Reich descobriu o quê? Que o orgasmo ele tem uma fórmula, que é tensão, carga, orgasmo, descarga e relaxamento. Então, aquela pessoa que faz tensão, carga, orgasmo, e aqui não tem nenhuma descarga, ou seja, vai, se veste que a gente tem que ir, que meu pai tá chegando, não sei o quê, não tem a descarga e o relaxamento. Aquele ato não serviu. Porque ele gerou mais angústia do que prazer no próximo. É diferente daquela pessoa que consegue vivenciar plenamente todo o processo. E quanto mais neurótico a pessoa, menos ela consegue vivenciar por completo esse processo. Por isso que, às vezes, a pessoa prefere sair para comer uma pizza
do que transar. Sim. Porque é mais angustiante. Então, Reich começa a descobrir e trabalhar isso em 1920, 1930. Imagina para a época. Tabus, né? Se hoje já é difícil falar sobre isso, imagina na época. Uhum. Então, quando ele traz isso para dentro do tratamento, aí ele descobre a vegetoterapia, que é soltar essas couraças, esses pontos de tensões, né? E tem o ponto de flacidez, que daí quem descobre é a Gerda da Boysen, né? Então tem a couraça rígida e tem a couraça flácida. E o que acontece na flácida? A flácida você tem que apertar. Entendeu? Então você pega aquela pessoa que tem o braço todo mole, você tem que segurar o braço dela. Aí ela começa a ter os rompantes, entendeu? Mas o que causou essa flacidez, por exemplo? A tensão é, eu não posso colocar pra fora o que eu tô sentindo. Então é aquela pessoa que reza assim, Deus, dai-me paciência, porque se der força, né, eu mato um. Essa pessoa que já tem a couraça flácida, ela não desenvolveu o músculo. Pra que eu vou desenvolver se eu não vou poder usar? Então, Entendi. Ela entra... Dentro do seu sistema nervoso central, você tem o sistema de luta, fuga e congelamento. Essas pessoas com as couraças mais flácidas acabam assim, usando mais o congelamento. Ela congela. Entendi. E aí, quando eu coloquei isso junto com a hipnose, eu tive um avanço brutal. E junto com a terapia de Reich, junto com a parte da Gerda, que é a psicologia biodinâmica. Então hoje, dentro da sessão, por exemplo, eu faço, na primeira parte, uma anamnese não verbal pelo formato dos pés, ou seja, eu olho o seu pé e vou falar com você sobre o que eu estou vendo. Vou te mostrar os pontos fortes e fracos dali. Vou te mostrar os traumas e os conflitos maiores, que são as torções de dedo e tudo mais. Depois disso, a gente vai trabalhar o quê? Dentro da hipnose não verbal, a melhora do que foi visto. E aí vai do seu grau hipnótico. Que nem as pessoas perguntam assim, mas quanto tempo, quantas sessões são? Não sei. Porque tudo vai depender da primeira. Na primeira eu vou ver seu grau hipnótico, na primeira eu vou ver o que vai ser precisar trabalhado. Dentro da hipnose não verbal, a hipnose não verbal envolve toque, envolve contato, envolve proxêmica. Tá. Pessoa com o dedo do pé longo já tem mais dificuldade com toque. Com toque. Ela é mais, é na dela. Pessoa de dedo curto já gosta. Você vai me tocar? Beleza, mas não pede pra ficar tocando não, entendeu? Porque eu tenho preguiça. É verdade. Ainda mais se tiver as unhas visíveis. Então é isso. O dedo longo já não. O dedo longo já é invasão de privacidade. Espaço. Ele já tem mais dificuldade com isso. Então é uma terapia mais desafiadora pra quem tem dedo do pé longo. É mesmo? Porque vai envolver esse contato mais pleno. É que nem as pessoas falam assim, eu vou fazer uma vivência tântrica. Qual o seu pé? Porque se for dedo curto, beleza. Vai. Se for longo... Se for longo, você vai ter mais desafio. Porque no Tantra tem mais contato. Mas chega a ser... Tem alguma relação com Tantra ou não? Tem toda a relação. Porque assim, tem um livro chamado... Reich, Osho e o Tantra, da Anesha Dillon. O que aconteceu comigo? Primeiro, eu descobri a hipnose não verbal. Depois, eu descobri Osho. Num curso de meditação, um professor meu falou muito bem de Osho. Eu não gostava de Osho. Ele falar bem, fui ler e me apaixonei por Osho. Osho traz a meditação dinâmica. Explica o que é o Osho. Osho é um mestre indiano, né? Que ele começa como um professor de filosofia e depois adquire a iluminação e ele sai da Índia, vem para os Estados Unidos trazendo toda uma concepção de vivência nessa parte meditativa. Tá. Você não conhece Osho? Não. Tá. Osho foi o guru mais polêmico de 1980, assim, na década de 70 e 80. Tá, tô pensando aqui tem um documentário é um barbudão. Que é maravilhoso, isso, que ele fala... Ele fala devagarzinho. Sei quem às vezes, Então, Osho... Eu tava na dúvida se era ele ou se era aquele outro indiano. Também tem o outro agora. Mas Osho,
ele vem para romper paradigma mesmo. Né? Então ele traz vários livros falando sobre Tantra pro Ocidente. E ele desenvolve uma meditação para quem é ocidental. E nessa meditação tem a parte da meditação dinâmica, né? Que ele chama de meditação dinâmica, que tem a parte da exclusão de neurose via processo catártico, que é o quê? Você vai pegar esse almofado e você vai bater por 15 minutos. Então, você vai gritar, você grita por 15 minutos. Você vai fazer isso, você vai fazer por 15 minutos. Tá. Então, ele dá vazão a essa parte catártica dentro da meditação dele. Então, eu começo a estudar Osho. E já começo a compreender o Osho dentro da hipnose não verbal. Opa, isso aqui de Osho dá para aplicar aqui. Opa, isso aqui dá para incorporar aqui também. Né? Aí, eu vou estudar Reich. A hora que eu vejo os pontos das couraças, como ele fazia os desbloqueios e tudo mais, eu falei, é isso aqui que eu precisava. Porque a pessoa em transe, ela tá com hipersensibilidade. Então eu consigo desbloquear de uma forma muito mais fácil do que uma pessoa normal, que está em estado de consciência, de vigília. Porque a pessoa de estado de vigília, ela tá tensa. Então você vai pôr a mão, ela continua, assim, existe nela a vontade de afrouxar, mas ela tá ali. Tá lutando. Se a pessoa tá em transe, a hora que eu toco aqui, eu não preciso fazer força. Eu toquei aqui e comecei a passar a mão bem de leve, o próprio corpo já vai fazendo. Entendi. É mais fácil de eu me conectar com aquele corpo. E é uma terapia que eu uso do corpo para a mente. A maioria das terapias que a gente conhece é da mente para o corpo. A hipnose verbal, da mente para o corpo. Aí, qualquer outra terapia é da mente para o corpo. Sim. Não, a minha é do corpo para a mente. E a primeira que faz isso, que ela fala que a dela é a psicologia biodinâmica, é a Gerda Boysen. A Gerda Boysen, ela estuda com um discípulo de Reich e depois ela aprimora as técnicas de Reich dentro de um instituto onde ela trabalhava com massagem, processo catático e psiquiatria. E aí ela começa a desenvolver a técnica dela, mas baseada toda já em Reich. Então ela aprimora as ideias de Reich e ela traz outros tipos de couraças. É a couraça tissular e a couraça flácida, que seria a couraça de tecido. E aí junta a Gerda Boysen com a filha do Reich, que é a Eva Reich, que trabalhava com bebês. Então as massagens que naquela época tinham que ser mais doloridas, até porque, imagina, em 1930, 40, você vai num médico, ele toca você, ele me tocou. Pra falar que abuso era um tapa. Sim. Agora, se ele vai lá, toca você e dá aqueles apertão que você sai toda dolorida, não é abuso, tá tudo dolorido. Não foi pra me sentir melhor, foi pra doer. Né? E a Eva Reich e a Gerda já trabalham uma outra concepção. Os toques são mais sutis, não tem mais tanto essa pegada de dor. Tem a pegada do liberação mesmo. E legal para bebês também, Exato. né? Porque já vai. E hoje eu trabalho com vários tipos de pessoas. Porque desde as pessoas que precisam de uma pegada mais forte até a pessoa que não precisa tanto. Quanto maior o grau hipnótico, menos pressão preciso pôr. E aí, quando você está trabalhando mais de longe, esses toques sutis, lembra muito, voltando agora só, o reiki. O reiki. Entendeu? Entendi. Por isso que as pessoas confundem às vezes, porque o reiki, a pessoa está dando o passe de longe. E às vezes você vê nos vídeos que eu coloco, eu fazendo de longe. Mas por quê? Ela está com hipersensibilidade, então ela consegue me sentir de longe. Entendi. Agora, como ela me sente, porque beira muito ao que você vê de fenômeno dentro do reiki. E outras técnicas, como o magnetismo, né? Que é de longe. Tal. O que é muito falado também nos vídeos é que algumas pessoas ficam, né, se debatendo ali, as pernas e tudo mais. E aí as pessoas ficam tendo a dúvida mesmo. O que está acontecendo ali? Está acontecendo que ela tá tendo uma exclusão de neurose necessária para voltar o corpo dela à autorregulação, a esse processo de contração e expansão. Muitos entendem isso como uma linguagem do corpo, que está trazendo material do inconsciente para o consciente. Porque a pessoa não perde a consciência, ela sabe que o corpo está batendo. Só que ela não consegue parar de fazer ele bater. Entendeu? Entendi. Ela tem consciência de que ela está sentindo uma hiperexcitação. Só que ela não tem capacidade de parar.
Ela tem consciência que tá sentindo uma tristeza terrível, só que ela também não consegue parar. Aí vem um choro que ela não consegue conter. Eu tomei ayahuasca uma vez. É uma hipnose, pode-se dizer? Vamos lá. Esse meu professor desses primeiros cursos que eu fiz, né, esses primeiros cursos, ele fez um trabalho muito interessante sobre a relação da hipnose com a ayahuasca. A ayahuasca, ela produz... Você tomando ayahuasca, você vai liberar DMT, que é dimetiltriptamina. Eu vou falar bem grosso modo, tá, gente? Não vou falar termos muito científicos, não. Então, assim, me perdoem para quem queria uma coisa mais elaborada, não vai ser hoje. A dimetiltriptamina, ela acessa mais a glândula pineal. Então, você tem uma vivência mais mística. Porque você abre, né? E aí você vai ter... O transe hipnótico, todo mundo acha que a pessoa entrou em transe e pá. Não, a pessoa, dentro do transe, ela vai oscilar. Então, tem ciclos de transe hipnótico. Tem aquelas que entram, ficam num quadradinho e volta, depois fica aqui, volta, fica assim. Tem aquela que entra e sai, entra e sai, entra e sai. Tem aquela que entra, fica mais um tempinho, volta, depois vem, volta. Então, cada uma tem um estilo de transe. Acho que eu fui essa daí, fui. Isso. E durante a ayahuasca, ela vai vivenciar o mesmo processo. Uhum. Tem hora que ela vai estar na força, que eles chamam, né? E tem hora que ela vai estar desperta. Tá? Uhum. Aí daqui a pouco ela é puxada de novo pra força. É isso, o transe hipnótico é idêntico. Uma das coisas que eu senti no ayahuasca foi o choro incontrolável. Exato, porque vem toda essa repressão. Cala a boca, não chora. Exato, vem. E assim, eu particularmente... Eu chorando e o Raulzão dando gargalhada lá. Porque cada um vai de uma necessidade ali daquela hora. Né? Que nem, eu gosto muito e tenho estudado bastante a psilocibina. O que é isso? Que é o cogumelo mágico. Porque o cogumelo, a pegada já é serotonérgica. Entendeu? Não é tanto relacionada à pineal, né, que é essa glândula que fica bem no meio da nossa cabeça, mas ela é uma pegada serotonérgica. Então, por ser serotonérgica... O que é serotonérgica? Serotonérgica a serotonina, ela consegue fazer com que você vivencie situações extremamente dolorosas sem a dor. Mas pra que eu vou querer fazer isso? Porque você consegue reviver um trauma sem sentir a dor do trauma. Interessante. Porque uma das coisas que me travou na ayahuasca foi viver o trauma. Exato. Só que daí quando você vivencia esse trauma, por exemplo, dentro da hipnose não verbal, tá? Eu tô vendo que o seu corpo tá em processo de contração. Porque vem a dor, então você vai se contrair. E de novo, pra eu entender, a pessoa vai verbalizando o que ela tá sentindo? Não. Só o corpo que fala. Tá. Aí eu vejo que você tá no processo de contração, o que eu faço? Eu abraço você. E vou te ajudando a sair daquilo. Entendi. E você percebe isso. Né? Então, o que acontece? Hoje, com os estudos atuais... Né, juntando a neurociência do apego, quando eu fui estudar os processos catárticos, eu juntei muito mais informação. E essas informações me trouxeram o quê? Como era você do 0 aos 4 anos. Porque é isso que você vai vivenciar no meu transe. Então, como é que foi sua amamentação? Sua mãe tinha tempo para te amamentar? Como é que foi o seu desfraude? Foi um desfraude saudável? Ou foi um desfraude que eu tinha que te empurrar para desfraudar logo porque eu tinha que levar para a creche? E na creche tinha que entrar desfraudada. Como é que você vivenciou isso? Como é que você vivenciou a fase que é aquela fase de falar assim, eu quero uma boneca grande, eu quero um brinquedo grande. Eu só tenho história triste pra te contar. Isso. E como é que você vivencia depois a fase genital? Né? Porque o homem, na fase genital, que é dos 4 para os 5 anos, ele coça o bigal dele e tá tudo bem. E quando ele coça e ainda o negócio fica mais aflorado, o pai até fala, meu filho. Agora e a menina? A hora que ela reprime, né? A mãe reprime, o pai reprime. Fecha então, as pernas. Exato. Esse fecha a perna, por exemplo, vai criar aquela gordura no vão das pernas. Muita pessoa fala assim, nossa, eu luto pra tirar e não sai. Não sai mesmo, porque isso aí não é relacionado só a uma parte do seu corpo fisiológica, tem a parte psicológica junto. Do trauma, né? Da mãe falando, fecha a perna, senta direito, vai lá. Tanto é que um dos toques durante a sessão, dependendo do quanto eu vejo, eu falo, vou ter que dar toque aqui, toque aqui, toque aqui.
e vou ter que pôr a mão no seu rosto quando eu tô dando toque para disparar a sua vivência nisso aqui. E você faz medição dos chakras para ver onde a pessoa precisa Hoje não precisa mais. Trabalhada? Hoje não precisa mais, porque os pés já me falaram isso. Que nem eu olho o seu pé. O segundo dedo tá em ordem, tá reto, tá tudo bem. Tá. O outro também tá reto, tá tudo bem. Então, se os dois estão retos, tá tudo em ordem. O terceiro tá virado. Eu sei que é o chakra do plexo solar. Sim. Só que eu não vou trabalhar só o chakra, eu vou trabalhar também a couraça diafragmática. Que tá nessa região. O que eu já sei ali, você trava a respiração no diafragma. Você não tem a respiração da parte de baixo do pulmão. Então eu vou ter que ensinar você a respirar com essa parte de baixo durante o transe. Quando você faz isso, você acaba mexendo nessa região e acaba alinhando, entre aspas, os chakras. Entendeu? Entendi. A base, quando o Reich chama, ele descobre essa energia orgon, que seria a energia do orgasmo, né? Ele acaba criando primeiro a vegetoterapia e depois a orgonoterapia, que é trabalhar essa energia, vou restaurar essa energia no corpo da pessoa. Que é basicamente a mesma ideia do Reiki. Só que Reich trabalhava já as couraças, pontos de bloqueio, coisa que é um pouco diferente no Reiki. Né? Reich trabalhava pôr na mão mesmo, forçando. Né? Que é a base do que eu trabalho hoje, dentro do set terapêutico. E vamos ver algum pé por aí? Quer mostrar? Ô, Anthony, tira a meia aí pra gente poder ver seu pé bonito. Vamos analisar o seu? Bora? E o meu ele já analisou. Se quiser falar alguma coisa do meu pé. Não, fica tranquilo. Eu acho que ele pode ver o seu pé e aí ele vai meio que analisando, né? Falando. Você só fala se bateu ou não. Tá. E aí? O meu bateu muita coisa. O meu bateu muita coisa. Vamos lá, meu pé de princeso. Seu pé é um pé greco-romano, tá? Dedo normal para longo, então você é emocional, mental também. Ou seja, você sente, você é normal para longo. O dedão dele é bem reto, ponta quadrada, a base da unha é quadrada e a unha entra na carne, tá vendo? Por quê? Você trava aqui. Então você tem mais dor de cabeça nessa região. Tá? Você se preocupa muito com a imagem que você está passando para mim. Você odeia frustração. Você não sabe lidar com frustração. Tá? Então, assim, você não é diplomático, você é político. Faz sentido. Entendeu? Tanto é que você vive muito em cima do muro. Que nem, se eu sou seu amigo e brigo com outro amigo, eu vou chegar pra você e falar, porra, velho, aquele cara lá falou isso. Você não toma meu partido. Não. Aí o outro chega, fala mal de mim. Você também não toma partido. Não. Aí nós dois voltamos à amizade e perdemos a amizade com você. Entendeu? Porque você não tomou partido. Porque você fica em cima do muro. Você não sabe quando você vai precisar de mim de novo. Então é melhor não me dispor. Sim. Então a pressão aqui é enorme. Entendeu? As unhas do seu pé são visíveis, tá? Então mostra que você acredita bastante nas próprias verdades. Então você é mais teimoso em muitos aspectos. Só que o seu dedinho é muito menor que os demais dedos, né? E a unha é pequenininha. Então você tem mais problema em lidar com medo e insegurança. Que os outros vão dizer, que os outros vão pensar, que os outros vão falar, interferem nessa maneira de ser. A ponto de você aprender a ser político. Sim. Então, qual a sua maior dificuldade, em primeiro lugar? Ser autêntico e eu não gostar de você. Então, o problema de rejeição por causa da autenticidade é forte. Num segundo momento, você também tem esse viés mais bruto. Né? Então, assim, você sabe quando você fala, você não tem papa na língua. E você consegue falar mais, se expressar mais com quem? Com quem está do lado emocional. Sim. Aqui a pancada é forte. Sim. É verdade. Entendeu? Quem te conhece lá de cá acha você fã. Não, gente boa, tal, né? Sabe falar, é articulado. Agora do lado emocional vem as cacetadas, entendeu?
As cacetadas é forte. Tudo que você não pode soltar aqui, você vai soltar aqui, entendeu? Então quem convive com você sofre um pouco mais. Quanto maior a intimidade, Sim. mais eu vou sofrer. Tá? No caso, Joanete, por exemplo. Joanete no pé direito é desamparo paterno, no pé esquerdo desamparo materno. No seu caso, tem uma no pé esquerdo. Então você tem mais um fechamento do lado emocional. Então não é porque eu faço parte do círculo social que você vai me chamar para tua casa. Você vai me proteger. Sim. Eu tenho que vencer algumas etapas. E depois que eu conseguir encher teu saco, cair pro lado de cá, que é o lado emocional. Aí você não deixa eu sair. Porra, tava quieto, velho. Você veio aqui encher o saco, agora você vai sair, não vai sair também, fica aí. Entendeu? Sim. Porque é mais difícil as pessoas conseguirem acessar isso. É durão, é? Então, não é durão. Na verdade, ele aprendeu a fazer esse tipo marrento como um bloqueio. Mas não é. Sim. Não é. Entendeu? É um meio de defesa bem forte. E assim, poucas pessoas conhecem ele muito bem. Poucas. Porque ele não demonstra no rosto que está passando por ele. E quando demonstra, ele sabe colocar numa situação que você não percebe a real vivência emocional dele naquilo. É. Entendeu? E a curvinha aqui do pé também tem alguma. Você... Tem. O meu é O que chato. que é? Quanto maior a curva do pé, né, o arco do pé, mais a pessoa consegue ter acesso a informações mais subjetivas. Quando o pé é mais chato, mais base. Então, assim, mais realista. Então, a pessoa que tem o pé mais chato não é muito de filme de ficção. Eu sou pisciana e ainda tenho a curvinha. Ainda. Tem a ver da lua. com o fato de eu ser um pouco mais cético. Tem... Sim. Entendi. Então, o cético é normal do seu pé. Porque o dedinho muito menor que os outros dedos vai fazer você ficar cético. Entendi. Você lida mal com medo e insegurança. Então, é melhor ser cético. Sim. Uma das coisas que acontecem muito dentro das minhas sessões é o quê? A pessoa chegar com uma ideia errada de transe hipnótico. A pessoa acha que vai chegar, vai ver duende, vai fazer, vai falar, vai voltar em vidas passadas. E aí, não acontece nada disso, ela acha que não entrou em transe. E sai frustrada, né? E sai frustrada. Porque, na verdade, ela entrou, teve todos esses sintomas que eu mostrei pra você, porém, ela não reconhece esses sintomas como sintomas do transe. Entendi. O Anthony é a mesma coisa. Ele pode ter vivenciado N experiências, mas como não era o que os outros estavam falando que estavam vivendo, ele achou que ele não viveu. O Raul também falou que não entrou na força, né? Exato. E aí entra o perfil da pessoa. Quem tem mais dificuldade vai ter mais dificuldade também em acessar a força. Principalmente quando ele está em grupo. Nem foi em grupo, mas acho que... Eu não sei, acho que também se entregar deve ser mais difícil, assim. Você falou, nem é assim, mas eu acho que se entregar, Então, mas deixar... você viu, se ele não tivesse... Então, se entregar fosse mais difícil, ele não apresentaria os sintomas que você viu. Entendeu? Então, assim, existe uma coisa que é o grau hipnótico e existe como você vai explicar para a pessoa o que ela tem. Se você explicar certinho, com responsabilidade, explicando o passo a passo e tudo mais, e a pessoa vai percebendo nela, ela vai começando a compreender o processo dela mesma. Então ela vai perdendo medo de quem? Dela. E aí ela vai acessando camadas mais profundas. Então é um trabalho onde eu ensino mais a pessoa a vivenciar o que ela tem do que eu produzir alguma coisa. Porque essa história de que eu tenho um poder magnético mais forte, eu que não sei o quê, bababá, é mentira. Já tô falando pra você, é mentira. O grau hipnótico, o potencial hipnótico é o do cliente. O hipnotista, o magnetista, não tem nada. Aquele olhar é furado. É furada porque, assim, ele pode ter o olhar 51 mais legal do mundo. Se ele pegar uma pessoa de grau hipnótico baixo, ou seja, menos suscetível, não acontece nada. Agora, se ele pega uma pessoa igual ele, por exemplo, que é sonambúlico, né, um sonambúlico mais
ele cai junto, entendeu? E os pastores que jogam a blusa, jogam a camisa, e o pessoal desmaia? De novo, tudo vai do grau hipnótico das pessoas que estão ali no culto. Existe uma estatística, né, dentro da tabela de sintomologia do transe hipnótico, existem várias tabelas dessas sintomologias, mas esse professor fez uma brasileira, por exemplo. E ele descobriu o quê? 70% das pessoas, vou colocar bem fácil aqui e não muito profundo. 70% das pessoas a gente chama de letárgico. Então o grau hipnótico vai de 1 a 50, elas vão até 30. Brasileiros. Tá? E a maioria das pessoas no mundo também vai seguir isso, não vai fugir muito disso não. Tá? Então 70% grau hipnótico baixo. 25% a gente chama de sonambúlicos. São graus hipnóticos fortes. E 5% vai de 40 a 50 na tabela. Esses são graus hipnóticos altíssimos. O que vocês conhecem como médiums ostensivos. Então, médio ostensivo, grau hipnótico de 40 a 50. Médium de passe, médium de algumas coisas mais simples, grau hipnótico mais baixo. Interessante. Né? Então, é isso. Não tem nada a ver com o pastor, com o cálice que estava ali, com a blusa. Não tem nada a ver com aquilo. Tem a ver com o grau de suscetibilidade de quem você está jogando a blusa. Se você jogar ela numa pessoa de grau hipnótico baixo, vai bater a blusa nela, ela vai fechar o olho e vai ficar ali rezando. Você pega aquela mesma blusa e joga numa pessoa sonambúlica ou êxtase, ela sai pulando que nem saci. Entendeu? Vai dar incorporação, vai fazer o que tinha que ser feito. Então é isso. Mas por que se fosse a blusa, o jogar a blusa, o efeito seria o mesmo em todas as pessoas? E não é. Mas por que em algumas são? E por que o fenômeno se repete? Ele fez isso na paróquia X, depois fez isso na igreja Y. E deu certo. Porque num ambiente onde tem 100 pessoas, 70% delas são grau baixo. 25 são grau alto e 5 serão graus altíssimos. A blusa vai fazer efeito nessas 30%. É estatística. Então, em qualquer lugar que tiver mais de 100 pessoas, eu sei que 5, 6 vai dar show ali. Vai cair. E é essas que vão fazer os outros continuarem acreditando. Né? Mas é isso. Hoje, a gente tem estudos a respeito disso. E é óbvio que nem quando eu coloco aquele festival da Tailândia, né, que tem mais repercussão, ali o que acontece? É um lugar onde está tendo as músicas propícias para levar o estado alterado de consciência, e quando tem o estado alterado de consciência, a pessoa é incentivada a se permanecer nele. Então você vê lá a pessoa imitando o urso, pessoa imitando, depois ela pulando que nem saci, rodando que nem louco, se batendo toda, entendeu? Mas tudo bem, é a cultura deles, é a maneira deles restaurarem a homeostase. Eu não tenho que criticar aquilo. Claro. É deles. Se aquilo está fazendo bem para eles, está melhorando a vida deles, eles saem dali e voltam para a sociedade ou para a família deles. Melhor, né? Tá valendo. Pois é. Você acredita que pais de santo, pastores, também usa a hipnose de alguma maneira? Então, vamos lá. Partindo da premissa de que o estado alterado de consciência está na base de todo o processo, quanto mais você sabe dele, melhor é o seu transe. Uhum. Então, sim. Tá. Doído isso, né? Mas é simples. Quando eu comecei a estudar os processos cartáticos, você começa a compreender que esse fenômeno ocorre em vários lugares com outros nomes, mas são os mesmos fenômenos. Quem mais pegou e levou a ferro e fogo, vamos estudar, vamos saber o que foi Jean-Martin Charcot. Foi um médico que trabalhava na França, né, que ele recebe
na Samptetré, um hospital, com 4.000 histérico-epiléticas. Por que histérico-epiléticas? Porque na época não tinha como separar o que era histeria do que era epilepsia. Porque a histérica imitava a epilética. Igualzinho, babava igual, tinha os trimelique igual, tudo igual. Como é que você separa se você não tinha uma máquina de ressonância magnética? Sim. Então era tudo misturado na mesma área. Ele descobriu que a epilética, se você desse um toque no peito dela, não acontecia nada. Mas na histérica, desligava a histeria. Ai, que legal. Que é o mesmo ponto onde Reich fala que é o ponto da angústia. Uhum. Né? Quem é Jean-Martin Charcot? Jean-Martin Charcot é o professor de Freud. Que era um mestre em hipnose. Né? Então a base da hipnose está também dentro da psicanálise. Então é um fenômeno, gente, que é um estado alterado de consciência inerente do ser humano. Então ele vai estar na base de muita coisa que a gente não compreende. E quando a gente não compreende, a gente tende ao misticismo. Sim. E aí vira essa torre de Babel de explicações, entendeu? Agora, para finalizar nosso bate-papo, vamos falar um pouco das características de cada pé? Vamos. Pé egípcio, né? Dedão maior, os outros dedos caem em escadinha. O pé egípcio, né? Ele tem um pensamento linear. 2 mais 2 são 4, ponto, acabou. Então eles são perfeccionistas, eles são extremistas, né? Eles certo, errado, verdadeiro, falso, sim, não tem meio termo. Então o pé egípcio, ele geralmente sofre muito com a síndrome da criança boazinha. Criança boazinha não berra, criança boazinha não grita, né? Criança boazinha não fala palavrão, mas eles são extremamente críticos com ele mesmo. Temos o pé greco-romano, que é dedão e segundo dedo do mesmo tamanho, ou o dedão um pouco menor que o segundo dedo. O pé greco-romano já tem um pensamento sistêmico, né? Que seria o quê? Um organograma mental, um esquema para tudo. Então o pé greco-romano, ele sempre vai preservar o esquema. E dentro desse esquema, às vezes o secundário e o terciário fica maior do que o principal. Eu tenho que fazer lição, mas para fazer lição eu tenho que apontar o lápis. O lápis não conseguindo apontar, enquanto eu não apontar o lápis eu não faço a lição. Então ele se perde muitas vezes em tarefas que são menores e esquece da principal, o que leva o índice de ansiedade ao extremo. E nós temos o pé quadrado, que é dedão, segundo e terceiro dedo do mesmo tamanho. O pé quadrado é mais raro no Brasil. Né? Eu falo que o maior exemplo de pé quadrado é a comida tailandesa, porque o pensamento dele é digital. Então tudo está integrado, cor, textura, sabor, som. Né? Então você tem crespo com liso, você tem verde com vermelho, você tem ácido com salgado. Né? A comida tailandesa tem todas essas coisas para você colocar na boca e ficar brincando com essa comida. E o pé quadrado é igual. Eu falo que eles são hippies que gostam de caviar. São natureba, mas dentro da natureza vamos comer um com camarão, na moranga, entendeu? Então, assim, eles são sofisticados. E é um dos pés mais incompreendidos. Ah, é? Porque eles não fazem parte da maioria. Que nem no Brasil a maioria é pé greco-romano e pé egípcio. O pé quadrado é minoria, é 10%. Então eles nunca fazem parte da verdade. Então são os que mais sofrem. Entendi. Né? Então basicamente nós temos esses 3 tipos de pés. Depois nós temos 3 tamanhos de dedo. Que é o do meio. Dedo curto, dedo normal, dedo longo. Né? Nós temos 3 formatos de dedão. Dedão quadrado, dedão losangular, dedão redondo. Nós vamos ter 3 tamanhos de unha. Unha visível, unha normal e unha pequena. Né? Quanto mais visível a unha de uma pessoa, mais ela acredita nas próprias verdades. Quanto menor as unhas, mais ela acredita nas verdades do mundo. Ou seja, mais dogmatizada. A mente é mais científica. Né? Eu sempre vou trabalhar a lei do 3 na análise da personalidade pelos pés. Qual que é o 3? 3, Pai, Filho, Espírito Santo. Seria o ternário. Né? Então eu sempre gosto de trabalhar com a lei do 3. Tanto é que eu falo para os meus clientes. Se você está em dúvida entre 2 opções, você está errada, porque tem a terceira que você não está vendo. É verdade. A gente vive num universo trino.
Então presta atenção. Né? E aí, conforme você vai compreendendo esses mecanismos de forma de pensamento, tamanhos de dedos, disposições de dedos e unhas, que nem Joanete, eu já falei, unha encravada, a pessoa trava, ela engole sapo, né, se é no pé direito, social, se é do pé esquerdo, emocional. E assim você vai traçando ali com ela tudo que o pé dela tá mostrando e a pessoa vai, nossa, não, realmente é isso, e como é que a gente vai mexer nisso? E aí entra a hipnose. Bom, massagem no pé é muito bom, né? E é engraçado isso, tem pessoas que gostam de massagem no pé, mas tem cócegas nos pés. Sim. Cócega no pé tá ligado a trauma gestacional. Ah, é? A massagem no pé já tá ligado já mais à questão erótica. Entendeu? Que nem achar o pé sujo, nojento, fedido ou feio. Eu acho a genitália suja, nojenta, fedida ou feia. São assuntos que pra mim são tabus. E como é que você percebe isso? José Ângelo Gaiaça, ele fala muito, não é o que a pessoa, mas como a pessoa está falando. Falar orgasmo é gostoso. Pra quem tem liberdade pra falar. Você enrosca. Entendeu? Porque não tem essa liberdade. Sim, tem um tabu, né? Então é você fala mais baixo. Tanto é o que a gente tava falando agora há pouco, né? Fecha as pernas, meninas. A menina já vem com essa repressão, né? Desde pequena. Entendeu? E várias outras, né? Por exemplo, aqui eu posso dizer, porque eu falo abertamente muitas coisas pessoais minhas aqui. Por exemplo, as questões, né, do abuso, né? Quando você fala do pé sujo, do não gostar de pegar no pé, que é no meu caso, por exemplo, assim, eu não gosto, pega no meu pé. Então, isso é uma das primeiras coisas que eu vou ter que quebrar. Porque o pé tá ligado à criança. Então, a pessoa que tem aversão ao pé, ela tem dificuldade em acessar a própria criança. Entendeu? Então, imagina, uma pessoa é mãe, ela tem filhos, ela quer brincar com os filhos, mas ela não consegue acessar a própria criança. Então, como é que ela brinca? De forma adulta. Eu tenho muita dificuldade de brincar com as crianças. Porque verdade. Enquanto não quebrar essa parte com os pés e restaurar a sua conexão com essa criança tua, e aí sim ela poder dar vazão junto com as outras, fica um negócio que a gente chama dissociativo. Fica distante, né? Você sabe que está fazendo, você sabe que está fazendo para agradar, mas você não consegue sentir o que está fazendo. É basicamente isso que eu trabalho dentro das sessões. Essa interconexão de novo. Muito legal. Já chegou ao fim. Deixa um pouquinho, uma palavra, né, para o pessoal que está nos assistindo. Deixa suas redes sociais, seu telefone, seu curso, seu livro. A palavra é compreensão. Quem compreende não julga, né? Eu tenho hoje o Instagram, né, @Hermoneto. Tenho o canal do YouTube, @Hermoneto. Em 2012 eu lancei esse livro, né, que é a Análise da Personalidade pelos Pés, Sementes e Ideias. Hoje, lá no Instagram, tem os links para os outros mais recentes, né? Tem o Beabá da Análise da Personalidade pelos Pés, tem o curso da Análise da Personalidade pelos Pés, módulo 1, tem os pés dos alimentos, tem o Poder do Processo Cartático, e agora está vindo outro aí, né? Que eu estou falando pela primeira vez, que é o Poder da Cumplicidade dentro do setting terapêutico, né? Para que possa ser vivenciado os processos catárticos. E muito obrigado por estar aqui no Papo de Maria. Foi um prazer imenso estar aqui, bater um papo, explicar um pouquinho, falar um pouco sobre tudo isso que eu admiro demais, amo demais. É um assunto bem gostoso, né? Vai indo. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Obrigada. As informações dele vai estar na descrição, né, do vídeo, Anthony. E fica aqui mais um Papo de Maria. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho, deixe o seu comentário, que é muito importante pra gente. Um beijo e até o próximo Papo de Maria. Tchau, tchau.